Olá! Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que cerca de 15% da população tem problema de fertilidade. Hoje no programa Nossa Saúde vamos saber o que provoca a infertilidade masculina e feminina. Vamos conhecer também tratamentos disponíveis para ajudar a mulher a engravidar. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Ricardo Nascimento, médico ginecologista e especialista em reprodução assistida. Doutor, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado pelo convite, uma oportunidade ótima de conversar contigo, Rafaela, e com os nossos telespectadores e poder trazer informações importantes sobre esse tema que, como tu disseste, 15% da população, não é pequena a população. É um número alto, né? É um número alto. E muitas vezes passa despercebido, e quando o casal começa a perceber que está com problema, muitas vezes vem uma coisa importante. As pessoas dizem, não, relaxa porque vai dar certo. Ou então, pode ser psicológico. Mas sempre que se passa um ano e esse casal não engravidou, eles já estão dentro desses 15% que têm problemas. Então é importante nesse momento discutir com o seu ginecologista, o homem discutir com o seu urologista, com o clínico geral, com o médico de família, que são pessoas que podem já começar a orientar e não perder tempo, porque a gente não pode protelar. A idade é um dos principais fatores, falando em fatores. Então, muitas vezes as pessoas começam a tentar engravidar por volta dos 34, 35, quando a fertilidade começa a cair. Então, é importante, logo que perceber o problema, procurar ajuda. É um sinal de alerta, né? Agora, o que é a chamada infertilidade conjugal? Perfeito. O conceito clássico é o casal que está há um ano tendo atividade sexual normal de casal, uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana ou mais, sem nenhum método anticoncepcional e que neste período de um ano não conseguiu engravidar. Porque, veja, 85% das pessoas que tentam engravidar engravidam no primeiro ano. E os outros 15% são os que têm problemas de fertilidade. Agora, o que provoca a infertilidade na mulher, por exemplo? Ciclos menstruais irregulares, que normalmente são associados ao ovário policístico, porque a ovulação é uma vez por mês. Se essa menstruação está irregular, essa mulher deve pensar, eu não estou ovulando, se eu não tenho óvulo, esse espermatozoide não vai pegar o meu óvulo, eu não vou engravidar. Ter filho. Exatamente. Outras coisas, cirurgias, por exemplo, pélvicas, que possam ter influenciado de uma forma negativa as trompas, o útero, alguma coisa nesse sentido. Uma apendicite, muitas vezes, o pus escorre e gruda tudo, forma aquilo que se chamam aderências, né? Um cisto de ovário que rompeu, uma úlcera que perfurou e derramou sangue dentro da cavidade, um acidente de carro, um acidente automobilístico, que teve que fazer uma cirurgia, por exemplo. Endometriose? Endometriose é uma das causas... Mais comuns, talvez? Talvez das mais comuns, eu acho que é a 4ª causa, digamos assim, né? Porque nós temos como fator o fator masculino, que é o homem ter menos espermatozoides ou espermatozoides que não se movem na velocidade adequada. Haver problemas de trompas, como eu disse, por obstruções, uma infecção das trompas, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, uma gonorreia, uma clamídia, né? Pode obstruir as trompas, fecha as trompas, não passa. Cirurgias, como eu disse, repito. E os ciclos menstruais irregulares. Mas se o casal tem espermograma normal, esse homem tem espermatozoides normais, essa mulher tem ciclos menstruais regulares e não existe obstrução das trompas, pensar sempre, será que eu não tenho endometriose? Porque às vezes a endometriose não dá sinais, muitas vezes os sintomas são fortíssimos, mas em outros casos ela passa desapercebida, né? Exatamente. Isso é uma coisa que muitas vezes não se fala, porque aproximadamente 10% das endometrioses não dão aquela dor pélvica cruciante da menstruação. Eu tenho cólicas menstruais que acabam comigo, não posso trabalhar, não posso ir para a escola. Isso é o clássico da endometriose.
Mas 10% das pessoas não tem dor nenhuma, não tem nada. E qual vai ser a expressão da endometriose? Infertilidade conjugal. E fica em segredo. E o senhor estava falando da questão do homem, da infertilidade no homem, né? O que caracteriza, além da questão dos espermatozoides, o que mais que provoca a infertilidade? Normalmente está relacionado aos espermatozoides. Pode ter uma dificuldade de coito, uma dificuldade de ter a relação sexual. O homem que tem uma impotência e não consegue revelar isso, o homem que tem uma ejaculação precoce, por exemplo, e não consegue ejacular dentro da vagina. Mas esses são casos mais raros. Sim. O mais comum é estar relacionado aos espermatozoides. Eu sempre pergunto aos casais, e quando vem só a mulher, eu faço uma entrevista indireta com o homem, faço de conta que ele está aqui do lado, né? E pergunto, o seu marido nasceu com os 2 espermatozoides dentro da bolsa escrotal? Porque existe uma coisa chamada criptorquidia, que é quando os testículos estão recolhidos, a criança nasce sem os testículos na bolsa. E isso lesa o testículo, se o tratamento não é feito em tempo adequado. Então tem pessoas que vão acabar operando aos 7 anos ou fazendo um tratamento hormonal para descer o testículo mais tarde. E esse testículo já ficou lesado. Pergunto se esse menino teve cachumba, que deu inflamação dos testículos, recolher, né, como se chama no popular. Né? Se esse menino teve algum trauma de testículo, se ele bateu, caiu de bicicleta, torceu o testículo. Né? Se ele teve algum câncer na infância, fez alguma quimioterapia, uma radioterapia, um linfoma, alguma coisa que ele curou, mas ficou com a lesão. Então são várias as causas. Vou descartando na entrevista. Então é importante que as pessoas estejam ligadas. Putz, a minha mãe falou que eu nasci com um testículo, estava no lugar e o outro não. Os 2 sofrem. Né? Então esse indivíduo já deve pensar, poxa, será que não sou eu? Sim, deve soar o sinal de alerta. Agora, claro. Quem é mais infértil, a mulher ou o homem? Os 2. Os 2? Os 2. Hoje é 50%. Parelho. 50%. Parelho. É muito democrático. Agora, por que tem aumentado, né, o índice de casais, né, casados há mais de um ano e que não conseguem engravidar? A gente falou em cerca de 15%, mas é um número que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde aqui no Brasil vem detectando que está crescendo. Isso tem sido muito avaliado. Algumas teorias tentam dizer que é por agentes químicos, por alguma coisa que é do ar, que é das radiações. Na realidade, não se consegue estabelecer esse link, essa ligação. A vida moderna, essa correria, estresse... Mas a vida moderna, sim, no sentido de que os casais hoje, eles deixam para engravidar mais tarde. Né? Embora o homem leve a sua capacidade de produzir espermatozoides até mais tarde que a mulher, 45, 50, 60 anos, já existe um decréscimo da qualidade desse espermatozoide. E hoje é muito comum os casamentos se refazerem e os homens serem mais velhos e as mulheres mais novas. Mas a idade para a mulher, ela é o grande ponto de dificuldade. Eu ia perguntar. E a mulher mudou. A mulher mudou socialmente, os casamentos são mais tardios, as relações se demoram mais. Encontrar o parceiro ou a parceira adequada hoje é uma certa dificuldade. Porque as mulheres privilegiam a carreira, querem primeiro ter esse sucesso profissional e acabam deixando para depois. E o mercado de trabalho mudou, a mulher entrou no mercado de trabalho. E o ovário ainda não entendeu isso, né? Porque infelizmente, é muito recente. Né? Então isso é epigenética, né? Quer dizer, o ovário um dia ele vai se tocar de que a mulher mudou e que ela passou a ser diferente. Tomara. Mas isso tem 100 anos. Agora, então a idade é uma coisa crucial. Então a gente chamar a atenção para as pessoas, olha, não protela, não retarda, se for mais tarde pode ter mais problemas. Né? Mas qual a idade ideal para a mulher ter filho? Até que idade assim, seria? Outro dia, a residente no serviço de fertilidade da Carmela Dutra me perguntou isso. Eu disse, a idade ideal é 18 anos. Quando ela está mais fértil, os óvulos estão funcionando a milhões por hora, está tudo certo. Tudo certo, exatamente. Se é muito fértil e tal. Ela disse, mas ninguém quer engravidar nessa idade, né, professor? Eu disse, não, claro que não. De preferência não, né? Mas assim, digamos, né, não ultrapassar os 35, porque é muito interessante. Eu sempre brinco com as minhas clientes que não é no dia do aniversário que faz plim e muda tudo. Né? Mas a partir dos 35 existe um decréscimo da fertilidade na mulher.
E a partir dos 37,5, esse decréscimo é mais acentuado. E a partir dos 40 é uma descida constante e rápida. E o interessante é que isso deriva da diminuição do número de óvulos que essa mulher tem no ovário. Mas também deriva dessa diminuição da qualidade que vem acompanhada da redução do número de óvulos. É uma descida dupla de qualidade e quantidade de óvulos. E aí a mulher, então, que pensa em ser mãe, quer ter um filho, porém ela não acha que seja o momento ideal. Acho que a mulher raramente encontra o momento ideal, né? Ela está sempre adiando, né? Porque o mercado de trabalho é muito atrativo, não é? né? E o que ela faz? Congela o óvulo? O que seria o indicado para essa mulher que pensa lá na frente ter filho, mas ela ainda não se sente preparada aos 35 anos, 37, que seria o ideal? Eu vou falar uma coisa bem que eu digo assim, no popular, também digo isso para as minhas clientes. Eu digo, filho a gente tem no rolo. A gente vai trabalhando, vai tendo filho. Não pensa muito. Vai fazendo as coisas, a vida segue, é a vida que segue, né? Os filhos nos exigem muito, né? Eu tenho filhos grandes, de 30 anos, e que ainda me exigem muito. Quer dizer, a filha é para toda a vida. Mas assim, se houver a oportunidade de engravidar, não perca a oportunidade, né? Se não tem jeito, Ricardo, não dá. Congela os óvulos. E nos homens, congelem os espermatozoides, que é mais fácil, né? Sim. Porque a retirada de óvulos pressupõe uma pequena cirurgia, uma anestesia, etc. E no homem é indução da ejaculação por masturbação. Sim. E ele conserva os espermatozoides. Sim. Quando que isso é importante no homem? Se ele vai fazer uma quimioterapia, por exemplo, né, que vai lesar as células espermáticas. Daí já congela. Ou se ele vai fazer uma vasectomia, por exemplo. Porque ele pode se arrepender de ter feito. Sim, claro. E aí ele tem... Já se antecipa, né? Se adianta, garante que vai ter ali o esperma para futuramente, né? Não se arrepender. E na mulher, ultrapassou os 35 anos ou até antes dos 35, se ela está prevendo que ainda não encontrou a pessoa ideal, ou que ela tem um mestrado, um doutorado, tem uma vida pela frente, né? Congela. Quais são os riscos da mulher engravidar depois dos 40 anos? Fundamentalmente 2. Aumento da pressão arterial, hipertensão, e com isso vem junto a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que são duas entidades graves, né? E o risco do diabetes gestacional, né? Que é um diabetes que interfere com a mãe, mas muito com a criança. Então são 2 riscos maiores, porque o organismo já é diferente. Se tu me perguntares assim, isso é comum? Não, isso é raro. A maioria das mulheres de 40 anos engravida e tem gravidezes maravilhosas. Não existe nenhum impedimento à gravidez depois dos 40 anos, mas exige mais cuidado, é considerada gestação de alto risco. E um pai mais velho? Você falou da questão do espermatozoide, né? Isso é importante, né? Homens acima de 45, 50 anos já têm nos seus espermatozoides algumas alterações, como as mulheres acima de 40 têm nos seus óvulos algumas alterações, que podem levar ao aparecimento maior de síndromes, né? A incidência de síndromes é maior nesse grupo acima dos 40 para a mulher e acima dos 45, 50 para o homem. A gente estava conversando antes de começarmos a nossa entrevista sobre a questão da pílula anticoncepcional, né? Muita gente acredita que você tomou pílula por vários anos, de repente você demora a engravidar. Existe isso ou é mito? Isso é um mito. E é importante, porque muita gente acredita nisso e fica protelando a procura do seu médico. Dizendo, não, eu estou infértil porque eu tomei pílula 10 anos seguidos, então eu não estou conseguindo engravidar por isso. Se os ciclos menstruais estão regulares, se esse homem não tem nenhum daqueles históricos que eu comentei de alterações testiculares, né? Procure o seu médico. Alguma coisa tem. Nós vamos agora fazer uma breve pausa, doutor. A gente vai para o intervalo, então, e na sequência voltamos para falar sobre os tratamentos, fertilização in vitro, inseminação artificial e muito mais. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje conversa com o Dr. Ricardo Nascimento sobre infertilidade, sobre tratamentos para ajudar a mulher a engravidar. Doutor,
a fertilização in vitro, a inseminação artificial são os tratamentos mais comuns, mas antes de chegar até aí, que é uma situação mais radical, né? Existem algumas coisas que podem ser feitas pela mulher para que ela possa engravidar? Eu diria que eles não são os mais comuns, porque infelizmente nem todas as pessoas conseguem chegar numa fertilização e numa inseminação. Seria o ideal que isso fosse fornecido pelo serviço público, mas a gente sabe das dificuldades que o serviço público tem até com doenças mais básicas, né? Mas antes disso existe uma gama de tratamentos que o casal pode fazer e que pode melhorar. Por exemplo, problemas de espermatozoides, por exemplo, muitas vezes uma das causas de fator masculino, de diminuição de número ou de velocidade dos espermatozoides, é a varicocele, que são as varizes de testículo. E que muitas vezes com uma cirurgia, e aí sim fornecida pelo SUS, no mais das vezes, ela pode ser feita e isso melhora a fertilidade masculina, né? Muitas vezes uma mulher tem, por exemplo, endometriose e o SUS fornece videolaparoscopia para tratamento da endometriose e com isso a gente consegue melhorar as qualidades dessa pelve e essa mulher vir a engravidar, aderências pélvicas, por exemplo, por uma infecção, alguma coisa assim. E as irregularidades menstruais, que talvez sejam os tratamentos mais fáceis e que se trata com medicamentos, com indutores da ovulação, né, com comprimidos, inclusive, e que essa mulher volta a ter os seus ciclos menstruais regulares e volta a ter fertilidade. Então, antes de chegar nesse ponto que é chamado de maior complexidade, que seria a inseminação e a fertilização, nós temos ainda outras tentativas. Várias outras tentativas. O que a gente não pode é, nessas tentativas, ficar protelando e deixar a idade chegar. E aí, quando chega lá nos 40 anos, vai dizer, não, agora vamos fazer uma fertilização. É mais difícil complicado. Mesmo com fertilização. Porque fertilização é uma técnica, inseminação é uma técnica, não é nada milagroso. Então, atenção sempre para a idade, né? Atenção sempre para a idade. É o sinal de alerta, né? Sinal de alerta. E aí, falando, então, a mulher fez esse tratamento, o homem também, e mesmo assim não conseguiram engravidar, estão tentando, a idade está ali chegando, né, no limite. Então, vão partir, então, decidem partir para a fertilização in vitro ou inseminação artificial. E aí, em primeiro lugar, qual é a diferença entre um e o outro? Sêmen, né? São os espermatozoides. É o líquido misturado com os espermatozoides, é o sêmen. Então, inseminar, né, significa colocar o sêmen. Então, por exemplo, um homem tem uma redução do número de espermatozoides, ele tem espermatozoides, mas não em número suficiente para engravidar espontaneamente, papai e mamãe, como a gente diz. Então, na inseminação, a gente melhora essa amostra espermática e no período fértil da mulher, nós inseminamos, colocamos o sêmen. Via? Vaginal intrauterina. Né? Se chama inseminação intrauterina, esse é o nome correto. Né? Já a fertilização é um processo muito mais complexo, né? Que normalmente são aqueles casais que têm dificuldades maiores. Homens, por exemplo, com um número muito baixo de espermatozoides e que não se consegue resolver com uma cirurgia, por exemplo, de varicocele. Então, tem que retirar os óvulos da mulher, né, através de uma pequena cirurgia. Na realidade, é uma coleta com uma agulha bem longa que entra pela vagina, não tem cicatriz, não tem nada, e recolhe os óvulos. Esse homem colhe um espermograma e no laboratório se juntam os dois. Quem passou pelo colégio lembra que no laboratório tudo era de vidro, hoje tudo é plástico. Então por isso se chamou fertilização in vitro. Em Portugal se chama in vitro. Por isso. Então in vitro, fora do corpo. In vitro, né? E a inseminação, colocar o sêmen. Essa é uma diferença fundamental porque até médicos se confundem nisso. Legal. Doutora, deixa eu fazer uma pausa agora para ver uma reportagem. A Michele Todescato, que é a nossa repórter, ela foi até um laboratório para saber melhor, né, como é que funciona esse processo de fertilização. Ela conversou com a embriologista Fernanda Perusato. Vamos dar uma olhada? Um procedimento de fertilização, ele envolve vários procedimentos, então várias técnicas isoladas
para um objetivo único. Então, o objetivo seria fazer os embriões e para isso tem que coletar o sêmen, processar o sêmen, coletar o óvulo, processar o óvulo. Quando eu falo processar é manipular, preparar a amostra para ela ficar boa para a fertilização, né? E daí depois a gente junta os dois, junta o óvulo com o espermatozoide, cultiva o embrião na incubadora e esse cultivo vai levar de 5 a 7 dias, né? Então, o processo de fertilização, eles são várias etapas e vários dias, né? Até o final. O final seria ter o embrião, e daí com esse embrião a gente pode ou transferir para paciente ou congelar o embrião. É tudo extremamente controlado, tanto o ar do laboratório tem uma filtragem específica, temperatura do ar, os próprios equipamentos, a incubadora tem que estar a 37 graus, as mesas de trabalho também são aquecidas, né, para que a gente possa trabalhar com a amostra o mais próximo do natural. E o corpo da mulher, ele tem uma temperatura adequada, então a gente está sempre tentando mimetizar ao máximo para que a amostra não sofra muitas variações, né? Mas a gente está tratando de vidas, de desejos, de sonhos, né? Como que vocês também vêm trabalhar nessa área? A gente trabalha com muito amor, isso com certeza. A gente conversa entre si, assim, mas com certeza é uma tecnologia, né? Mas... com certeza, tem muito sentimento envolvido, tanto na parte dos profissionais que trabalham, quanto das próprias pacientes, né? Cada história é uma história. Doutor, e quanto tempo que dura esse tratamento de fertilização in vitro? O mesmo tempo de um ciclo menstrual, 28 dias. Só. E aí a mulher? Claro que tem uma investigação antes para saber se esse é o tratamento adequado, se é mais uma inseminação, se é mais uma fertilização, se é mais uso de medicamentos, como eu tinha dito. Mas a partir do momento em que começam os procedimentos, começa junto com a menstruação. E a parte de medicamentos, veja que coisa como o mundo mudou e como a tecnologia mudou. Essa pessoa vai usar 10, 12, 14 dias de medicamento e ponto, como se ela fosse chegar no período ovulatório dela, 14º dia. Ali esses óvulos são colhidos ou os espermatozoides são colocados dentro do útero, ponto. E aí tem 12 intermináveis dias, que é para saber se deu certo ou não. Expectativa. E quais são as chances de gravidez? Na fertilização in vitro hoje, na mulher abaixo de 34 anos, e por isso o ideal é a questão da idade, 34, 35 é um momento, né? Chega a 50% na fertilização in vitro. E na inseminação artificial é 20% no máximo. Mas por que isso? Todo mundo vai perguntar, mas que índices mais baixos, que coisa horrível isso. Porque a fertilidade humana é muito baixa. A nossa fertilidade, nesse ciclo de um mês, de 28 dias, em casa, normalmente, não passa de 20%. Por isso que os casais vão protelando. Vão insistindo. Não deu esse mês? Vamos lá. Mês que vem. Em casa é bom, barato, não custa nada e prazeroso. Seria o ideal, né? O ideal, por isso que eu digo, é o ideal. No laboratório nós temos esse período para trabalhar. Para trabalhar. Então vejam, a tecnologia conseguiu duplicar em um pouco mais o valor normal da espécie humana. Porque eu atendo veterinários que trabalham, por exemplo, com a outra espécie que é o gado. Aqui em Lages todo gado é inseminado, né? No mundo inteiro. Quanto que dá de fertilidade para eles? 90%. Porque é espécie dependente. A nossa espécie é pouco fértil. Porque tu vê, qualquer coisinha mexe com a nossa fertilidade. Um testículo que está fora do lugar, umas varizes de testículo, uma mulher que teve uma infecção, quebra. Até a questão emocional, né? É frágil. Muitas vezes, não? Eu acredito muito pouco na questão emocional. Eu acho que quando a questão emocional afeta a sexualidade do casal, diminui o número de relações, o homem não está conseguindo manter a sua ereção, a mulher está rejeitando a relação, é lógico, isso diminui fertilidade. Mas me custa crer, e no consenso brasileiro de psicologia ligada à reprodução assistida, a gente não consegue estabelecer uma relação direta de causa e efeito. Dizer assim, olha,
o aspecto psicológico faz com que diminua o número de espermatozoides ou diminua o número de óvulos ou impeça que ele passe pela trompa. É um processo mais complexo. A relação direta não existe. Então, é perigoso dizer, não, isso é psicológico, protela. Entendi. Atenção Esse é o meu medo. Idade. Agora, voltando na questão da fertilização in vitro, né? É possível escolher sexo do bebê? Não é ético. Não é ético escolher o sexo. Por exemplo, nós temos casais que necessitam fazer um estudo genético dos embriões porque eles têm uma doença genética e que pode ser transmitida. Né? Então, existem várias. Então, esses embriões eles sofrem uma biópsia e nessas células se descobre esse embrião não tem essa síndrome familiar, aquelas síndromes neurodegenerativas e tal. Esse bebê não tem e esse bebê tem. Então, esse bebê fica congelado e esse vai para a mãe. Indiretamente, ali se sabe o sexo da criança. Mas nós não podemos transferir esses embriões por sexo. Nós podemos transferi-lo porque esse é mais apto que esse. Mas nunca porque é menino ou é menina. Não é ético transferir por sexo. E por que a gente vê muitos casos de mulheres que fizeram fertilização, inseminação e tiveram gêmeos? É porque alta essa taxa? Houve uma época anterior a uma resolução do Conselho Federal de Medicina onde se colocavam muitos embriões no útero. Então, havia um aumento das gravidezes gemelares, que já é um problema. A gravidez gemelar ela é problemática para a mãe e para as crianças, assim como das gravidezes trigemelares, que aí era muito perigoso, porque não tem espaço para 3. Um já ocupa um espaço enorme. Que dirá 3. Né? Que dirá 3. Então, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia lançou um alerta de que o Brasil era um país que estava tendo muita gravidez gemelar e trigemelar. Aí o Conselho entrou em campo e determinou que mulheres até 35 anos só pode transferir 2 embriões. Para justamente evitar isso. 36 a 39, 3 no máximo, e acima de 40, no máximo 4. Porque como diminui a taxa de gravidez, a gente aumenta o número de embriões para tentar superar isso. Então existe um limite. Mas existem países do mundo, por exemplo, como a Bélgica, a Itália, que só é permitido transferir 1 embrião, para que não haja o risco da gravidez gemelar, porque ela é perigosa. Nosso tempo, infelizmente, está terminando. E antes de encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica, uma orientação para as mulheres que estão pensando em engravidar. Fundamental que essas pessoas estejam usando o ácido fólico. O ácido fólico, hoje ele pode ser na forma de ácido fólico ou metilfolato, que já é o ácido fólico na sua forma ativa, mas é fundamental que se inicie de 1 mês a 2 meses antes de pensar em engravidar. Por quê? Porque existem defeitos de crânio e de coluna, que é a falta do fechamento do crânio, falta do fechamento da coluna, que são dependentes de ácido fólico. E a alimentação não fornece essa quantidade necessária de ácido fólico. Então ele tem que ser suplementado. Muitos alimentos têm, mas também não é suficiente e no Brasil não existe muita adição de ácido fólico às farinhas. Então é fundamental o uso do ácido fólico. Eu acho que isso é uma mensagem super importante, não só para quem está pensando em engravidar, nesse grupo sim, sem dúvida, né, e obrigatoriamente, mas também naquelas mulheres que estão expostas à gravidez sem uso de método anticoncepcional, elas têm que estar também usando ácido fólico, porque uma gravidez não planejada, e 54% das gravidezes no Brasil são não planejadas, ela pode acontecer sem o uso do ácido fólico. E essa criança pode nascer com defeito que é evitado tomando-se um comprimido ao dia. Uma dica bastante importante e bastante simples, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Saúde, com tantas informações importantes. E eu fico à disposição de vocês e do nosso público. Muito obrigada. E assim, então, a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje, que falou sobre infertilidade e sobre tratamentos para ajudar a mulher a engravidar. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.